diz: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Vocês já viram essa expressão na oração do Senhor, a oração dominical, a oração sacerdotal, a oração especial que Ele nos ensinou, quando Ele disse: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Aí Ele dá uma indicação de como deveríamos orar. E dentro desta oração, Ele está dizendo: portanto, vós orareis deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há esse versículo que eu queria sacar desta oração de Jesus para falar com vocês a respeito de como que isso pode acontecer. De que maneira nós trabalhamos para que esta passagem da Escritura se torne verdade aqui no nosso meio, aqui no nosso contexto. Como é que o reino de Deus vem? Como é que ele se estabelece aqui? Como é que a vontade de Deus se realiza? Como é que ela se estabelece? E como é que nós podemos entender, compreender e experimentar o resultado disso que Jesus Cristo pediu na oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Você já pensou na amplitude dessa frase de Jesus? Já pensou? Pense um pouquinho. De que Jesus estava dizendo nessa oração? Ou mais especificamente, o que ele estava dizendo nessa frase? Você vê que essa oração de Jesus é muito curtinha. Às vezes nós pensamos que temos que passar um tempo imenso orando, e às vezes um tempo imenso não representa aquilo que em essência o Senhor espera de nós. Então não é o tamanho da oração, é a qualidade da oração. E na qualidade da oração Jesus entendia, sobre qualidade ele entendia. Não somente ele ensinou sobre a oração, como ele mesmo praticou a oração, porque ele entendia que a oração era algo importante, era algo especial. Por isso que ele não só ensinou, ele praticou. E ele disse que muitas das nossas vitórias, muitos dos sucessos que experimentaríamos em nossas vidas seriam decorrentes da prática da oração. Então, quando ele diz: venha o teu reino, o que é que Jesus está dizendo? Existe um reino que não está aqui. Existe um reino cuja origem é transcendente a essa nossa realidade. E Jesus disse: venha o teu reino, o teu reinado. Se fôssemos pensar numa geografia, algo que vem de um lugar para outro lugar. Mas se pensarmos na experiência de Jesus, venha a tua autoridade, venha o teu poder, venha o teu domínio, venha o que o Senhor estabelece como um reino e planta isso na intimidade de cada um de nós. Coloca isso no meio de nós e traz juntamente com todo esse reino, com toda essa autoridade, traz para nós a vontade que é expressa pelo Senhor nesse conjunto que é o teu reino. Faz que isso seja verdadeiro aqui na terra, que nós possamos ter uma compreensão disso e que isso se manifeste entre nós, para que a tua vontade seja feita aqui da mesma maneira que ela é feita no ambiente do trono da tua graça. Ou seja, que haja uma compreensão dessa vontade e a prática dessa vontade aqui, como ela é feita lá no céu. E por que isso? Porque o interesse de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, a Bíblia diz que é bom, é perfeito e é agradável. Então o que Deus pretende como vontade é algo que, vindo ao nosso encontro e ao nosso contexto, traz o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Então, se nós entendermos isso, e se nós formos capazes de vivenciar isso, é possível que nós vamos experimentar uma qualidade de vida que é totalmente superior
e transcendente a essa qualidade que nós temos no dia a dia das nossas vidas, porque Jesus Cristo disse: eu quero que isso que acontece no céu aconteça aqui, isso que acontece no contexto da morada de Deus aconteça aqui. E ele faz esta oração e pede isso ao Pai, e o Pai diz: está certo, é isso que eu quero que aconteça, e eu vou dar isso a vocês, eu vou dar isso a vocês, e vocês vão ter a possibilidade de experimentar e vivenciar isso que você, Jesus, está me pedindo. Você sabia que o que ele pediu é de fato a vontade de Deus? Deus quer que o reino dele se estabeleça aqui. Vocês sempre se lembram quando Jesus disse: se eu chego até vós, se eu caminho convosco, se eu chego no contexto em que vocês estão, é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chega com a ação de Jesus Cristo entre nós. Ele é que vem como arauto desse reino, mas esse reino já estava com manifestações anteriores à vinda dele. Por isso que a Bíblia diz: tendo Deus antigamente falado pelos nossos antepassados, pelos profetas, pelas autoridades espirituais do passado, falou-nos ultimamente pelo seu Filho. Então Jesus é a culminância dessa revelação de Deus. Então eu separei algumas coisas aqui para a gente entender como é que pode acontecer isso entre nós. De que o Senhor se vale para realizar o seu reino neste lugar? Vamos dizer que as igrejas em geral são manifestações deste reino em vários lugares da cidade, do estado, do país, do mundo. Cada igreja tem o comprometimento de ser uma representação deste reino na terra. Vocês concordam com isso? Ou a igreja não tem nada a ver com esse reino? Esse reino acontece à revelia da igreja, é assim? Ou a igreja está no centro desse projeto? A igreja está no centro desse propósito? Sim ou não? Está no centro desse propósito. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus: eu edificarei a minha igreja. Por que eu vou edificar a minha igreja? Porque ela é importante. Eu tenho uma razão especial para edificar. Não é o Paulo Roberto que vai edificar uma igreja, não é A, ou B, ou C que vai edificar uma igreja. Quem vai edificar a igreja, diz a Bíblia, é o Senhor. Agora, ele edifica essa igreja com quem? De que maneira? Eu soube que ele está muito interessado em reunir uma miríade de anjos lá no céu e mandar aqui para a terra para criar algumas igrejas angelicais para fazer um contraponto com essa igreja humana. Então vai ter a igreja formada por pessoas como nós e vai ter a igreja formada por anjos, para que a gente possa fazer uma distinção entre esta igreja angelical que vai existir, na semana que vem vai começar aqui na nossa cidade, aqui nessa rua mesmo ali na frente vai ter uma igreja composta só de anjos. Vocês pensam que isso é possível de acontecer? Pensa que isso vai acontecer? Não vai, sabe por quê? Porque Jesus disse: eu vou organizar a minha igreja com gente como vocês. Vocês é que são a matéria-prima de que eu vou utilizar para realizar o projeto de Deus. O reino de Deus vem, a cidadania do reino vem, a nossa vivência cidadã do reino de Deus é experimentada por gente como nós. O Senhor espera que isso aconteça com cada um de nós. Nós somos, portanto, representação do reino de Deus aqui na terra, porque Ele vai fazer isso com cada um de nós. Imagine, por exemplo, que aquela passagem diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então diz assim: eu estava em Cristo para fazer uma obra de reconciliação, mas depois Cristo foi estar à direita do Pai, e essa obra de reconciliação ficou a nosso cargo, a nossa responsabilidade. Então nós é que somos responsáveis por continuar essa obra de reconciliação, reconciliação do homem com Deus. E por que o homem precisa de reconciliação com Deus? E por que Jesus veio com essa missão? E por que Ele nos transferiu essa missão?
O Pai estendeu essa missão do Filho para cada um de nós. E se você prestar atenção, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por que Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós? Porque ele entendia que nós éramos continuidade daquilo que ele veio fazer. Então, tanto Deus quer utilizar a nossa instrumentalidade, como Jesus entendeu que essa era a nossa responsabilidade para realizar a concretização do reino aqui e agora no nosso meio. Não pode haver reino se isso for algo invisível, intangível. O reino é algo real, concreto e presente, que se manifesta em nós, pelo que nós acabamos de ver. Deus estava em Cristo reconciliando e pôs em nós a palavra da reconciliação, e através de nós, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então nós somos não somente os que recebem a manifestação do reino, mas os que disponibilizam através de si a manifestação do reino para o contexto sócio, geopolítico e econômico em que nós vivemos. Então, para entender isso, a gente parte do seguinte princípio: Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, e Ele criou todas as coisas. Nós partimos do princípio, uma igreja batista entende que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. A nossa crença é de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e teve uma ação criadora de Deus que produziu esse resultado. Então nós entendemos que a criação do homem procede de Deus. E a Bíblia diz que é uma criação boa, pois quando Deus terminou tudo, diz que Ele viu que era bom. Então, se Deus faz o que é bom, perfeito e agradável, o homem foi criado nesta mesma esteira, do que é bom, perfeito e agradável. Mas o que aconteceu? Se somos criados como criaturas nas mãos de Deus, e tudo que Ele fez é bom, perfeito e agradável, e o propósito dEle cumpre esses princípios que são inerentes à obra dEle e à postura dEle em relação à criação, então, por que esse negócio não está acontecendo do jeito que Ele previu? Se tudo que Deus fez era bom, se Ele nos deu a prerrogativa de representá-lo nesse projeto, se Ele disse aos primeiros pais que deviam multiplicar-se e possuir a terra, administrar e conduzir e construir, se nos deu essa missão tão sublime e extraordinária de replicar a obra dele, é tão sublime que nós nos unimos, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. Significa que eles serão geradores de novas vidas, segundo a imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos fez cooperadores com Ele na criação da vida, na perpetuação da vida que Ele começou a criar. Então é um projeto fantástico. Ele entregou isso nas mãos do ser humano e disse: vocês continuem esse meu projeto, continuem esse propósito. O que deu errado? Por que a coisa não aconteceu do jeito que ele pensava? Você já se frustrou alguma vez quando você pensou alguma coisa legal, pensou um negócio maravilhoso para o seu filho, achou que ele devia ir lá para a escola, tirar 10 em todas as matérias, ser o principal? Já aconteceu alguma vez de você pensar alguma coisa extraordinária, boa, perfeita, agradável para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja, e você chega lá e vê que tudo está diferente do que você imaginou, que não é nada do jeito que você gostaria que fosse? Você já chegou às margens de mar, queria tomar uma água potável, doce, maravilhosa, e chegou lá, as águas eram salgadas, eram salobras, e você não pôde tomar, e você começou a murmurar, começou a ficar chateado, e começou a ficar aborrecido? Já aconteceu com você de se frustrar, porque algo que você gostaria, esperaria, não deu certo? Como é que foi seu sentimento? Como é que foi? É claro, você ficou morto de feliz, né? Contente, maravilha, tudo que eu imaginei deu errado, mas é assim mesmo que eu sou feliz. Se desse certo, eu ia ficar frustrado.
É assim? Pois Deus teve esta percepção quando Ele fez tudo que parecia espetacular e o homem estragou esse projeto. E o homem desvirtuou esse projeto. Sabe por quê? Porque o homem tem um problema. O ser humano tem um problema. Sabe, eu vou pregar um dia sobre isso. O ser humano gosta de facilidades. Ele não gosta muito de obedecer, ele não gosta muito de compromisso, ele não gosta muito de fazer as coisas certas, ele não gosta muito de respeitar limites, ele não gosta, isso incomoda. Para fazer isso você tem que ser disciplinado, tem que ser responsável, tem que ser extremamente comprometido com o projeto, tem que aceitar o projeto e gostar do projeto, e tem que se dedicar ao projeto. Mas o ser humano gosta de facilidade. O diabo, sabendo disso, o que faz? Buzina no ouvido do cara, uma facilidade. Você está pensando em fazer tudo isso aí? Olha o que Deus falou, você vai ter que trabalhar, você vai ter que multiplicar, você vai ter que fazer um bocado de coisa, vai ter que... Olha o trabalhão que você vai ter, ainda tem que ter a responsabilidade, não pode comer da árvore. Olha aí, vamos simplificar. Deus faz, sabe por que Deus fez isso? Porque Ele ficou preocupado de você ser igual a Ele. Mas você pode ser igual a Ele se você quiser, coma da árvore. Vai lá, facilita, tome o lugar de Deus, e assim as coisas vão ficar mais fáceis. Todo mundo gosta de facilidade. Chegar alguém lhe oferecendo a facilidade, quase seus olhos brilham. Aí você para e pensa assim, mas essa facilidade vai ter alguma consequência? Vai. Então você avalia e acha que não é melhor não seguir aquela facilidade. Tem gente que não avalia nada, é uma facilidade, entra de cabeça. Depois vem a Polícia Federal, depois vem não sei quem, depois não sei quem. Aí as facilidades foram todas complicadas. Por quê? Porque tinha um limite que a pessoa não soube respeitar. Quando você não sabe respeitar os limites, você paga as consequências da quebra desses limites. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Gênesis, e que por via de consequência nos alcançou, porque a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Então nós fomos contaminados com uma escolha insensata que mudou o rumo do projeto de Deus. Mas Deus não desanimou daquilo que Ele estava intentando fazer, porque nós também temos um problema, quando a coisa não dá certo, a gente quer chutar o pau da barraca e largar tudo para lá. Mas Deus não é assim, Deus não fica chutando o pau da barraca quando as coisas não dão certo. Ele vai nos buscar e vai procurar onde é que nós estamos perdidos, e vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e vai nos restaurar, porque é isso que Ele quer fazer. Ele não quer perder o que de bom Ele fez, porque alguém fez uma melequeira no meio do caminho. Ele quer de fato pegar a gente, trazer consciência para a mente da gente, a fim de que a gente possa se recuperar da bobagem, se recuperar do desvio. Esse desvio, essa bobagem, tem um nome curioso, que as pessoas já não gostam mais de ouvir, mas infelizmente eu tenho que dizer que ele está lá na Bíblia, chama-se pecado. Pecado é o desvirtuamento do propósito e do projeto de Deus. Desvirtuou o projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou e continua amando, porque o amor de Deus não se extingue por causa do nosso comportamento, porque o amor de Deus não está dependente do nosso comportamento. A Bíblia diz que Deus é. Então, se Deus é amor, o nosso pecado não modifica Deus. É Deus que modifica a nossa condição pecaminosa. Então, o fato de sermos pecadores não elimina o fato que Deus é amor. E por Ele ser amor e por Ele se relacionar conosco, Ele continua exercendo o seu amor. Embora Ele também seja justiça e exerça também a sua justiça, uma justiça exercida em amor. Por isso que Ele providencia também a possibilidade do perdão, a fim de nos recuperar, de nos restaurar. Não é assim que a gente restaura os relacionamentos? Não é pedindo perdão, não é ajustando a vida aos padrões anteriores? Pois Deus sabe disso, e Ele então nos conduz à compreensão. Por isso que nós temos que ter consciência desse desvio, consciência desse pecado. Quando celebramos a ceia aqui, o que é que nós dizemos? Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma de qualquer maneira, faça de qualquer maneira. É assim que está escrito na palavra? Não. Examine-se para quê? Com que objetivo você vai examinar?
com o objetivo de revisar, fazer uma revisional na sua vida, a fim de que você possa participar da aliança que você fez com o Senhor e quer manter essa aliança com o Senhor. Faz sentido? Sim ou não? Ah, então pronto. Então Deus nos ama e Ele providenciou um plano. Ele mandou todas as revelações. Começou com Noé com o negócio de uma barca. Eu vou resolver o problema de vocês com a barca, mas vai ter um dilúvio que vocês vão precisar dessa barca. E dali para cá, Deus tem construído situações, tem buscado alternativas, tem procurado profeta de todo jeito para nos alertar dessa coisa que precisa ser compreendida, que é o desvio, é o pecado. É o que faz uma sociedade se desestabilizar. É como se a sociedade começasse a se distanciar desse projeto original de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Eu não preciso nem gastar o seu tempo para falar que a sociedade, em grande parte, está adoentada de corrupção, de maldade, de inveja, de intriga, de toda forma de vício, de desvios de toda natureza. E essa sociedade está assim, não é porque Deus criou isso assim, não. Isso é um desvio do propósito de Deus. Isso é um desvirtuamento do propósito de Deus. E Deus, então, amando a pessoa na condição em que ela se encontra, independente de ser boa ou ruim, Ele providencia, então, nos últimos momentos, esse projeto divino. E Ele manda o seu Filho, que vem trazendo o reino de Deus até nós. Se eu expulso demônios, se eu curo os enfermos, então, se eu enxugo as lágrimas, é chegado até vós o reino de Deus. Então Deus traz um reino novo para dentro desse reino velho. E a Bíblia toda trata disso, é você tirar o velho homem e botar o novo homem, é tirar o velho reino e botar o novo reino, é tirar as coisas velhas que já passaram e botar as coisas novas. É sempre esse processo de restauração. Por isso que a palavra bíblica para salvação é resgate. É resgate. O conteúdo semântico da palavra salvação é resgate. O que significa isso? Significa que Deus nos amou e nos resgatou desta condição e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Então a salvação é um resgate deste desvio para uma reintegração no propósito. E Deus fez isso com você quando te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez isso com você quando trouxe você para um nível de consciência da existência desse reino. E você, olhando como Isaías olhou, viu que a sua vida era contaminada com o pecado, você se sentiu perdido. Então compreendeu pela fé a salvação que há em Cristo Jesus, e pela fé você disse: eu quero esse resgate, eu quero essa salvação, eu preciso disso, porque eu preciso me reenquadrar no propósito original de Deus. Então, venha o teu reino, o reino vem, e agora o reino entra dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, que Deus colocou dentro da sua vida, e juntou a sua vida ao coração de Deus, e fez de você uma nova criatura. Eis quem está em Cristo, nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. É isso, este reino chega e bate a porta na pessoa de Jesus, e você abre a porta, ele entra e se estabelece dentro de você, resgata você daquela vã maneira de viver, e estabelece em você uma percepção nova do reino, e este reino então clareia o seu entendimento, e você começa a andar na luz deste entendimento, que é o reino de Deus. Mas aí você vai dizer: mas eu vou fazer isso sozinho? Não, você não vai fazer sozinho, porque sozinho você não vai dar conta. Aí vem aquela palavra de Jesus: eu edificarei a minha igreja. E com quem que ele edifica a igreja dele? Com gente como nós, que encontrou em Cristo a bênção da salvação, foi resgatado do pecado, das trevas, e foi introduzido no universo do reino do Filho do seu amor.
o reino de Deus. Então ele junta a minha vida com a sua vida, com a vida de A, B, C, D, e forma com essa vida um corpo, um organismo vivo, que Jesus chamou de quê? De igreja. Edificarei a minha igreja. Então a igreja é a reunião destes salvos, destas pessoas que buscaram em Cristo restaurar-se daquela condição perdida e estabelecendo a conexão novamente com o Senhor. Porque o que Deus diz? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então em Cristo nós fomos reconciliados. Então nós somos uma comunidade de reconciliados, uma comunidade de resgatados, uma comunidade de salvos pela graça, uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aí tudo bem? Nós fomos alcançados. Agora, isso significa que no momento em que fomos alcançados, nos tornamos pessoas perfeitas, pessoas espetaculares. É assim? Nós fomos alcançados exatamente porque nos sentimos, como Paulo, o principal dos pecadores. Nós fomos alcançados porque identificamos em nós o desvio, a frustração do projeto de Deus, e nos recolocamos na perspectiva da vontade de Deus, pelo seu Filho Jesus. E agora somos uma igreja imperfeita, mas com um projeto perfeito para ela, que é a instalação do reino de Deus nela e através dela. Por isso que a salvação, embora seja um ato pontual, que é quando você toma a decisão, a santificação é um processo de reconstrução. Então nós estamos nos reconstruindo em Cristo Jesus, para nos tornarmos outra vez identificados plenamente com o seu reino e com os propósitos do seu reino. Então, a Bíblia diz até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito. Isso é um processo. Então, nós somos uma igreja em processo de reconstrução. Às vezes nós pensamos que somos uma igreja em processo de reconstrução porque tivemos uma divisão em algum tempo da nossa história. Isso é mínimo. Isso é só manifestação da nossa incapacidade de buscar o propósito e a direção de Deus. Porque o propósito e a direção de Deus não divide nada. Ele não é Deus de confusão, Ele junta. Então nosso problema é mais profundo. Nós estamos em processo de reconstrução porque nossa vida precisa reconstruir-se em Cristo Jesus. Nós precisamos do aperfeiçoamento espiritual que nos amadurecerá para o cumprimento desse propósito de Deus em nós e através de nós. Então, Paulo, quando falou com os seus discípulos, ele diz assim: não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais, por uma razão. Vocês são crianças na fé, estão ainda nos primeiros estágios, não suportam a palavra racional, vocês são alimentados com leite. Mas eu quero que chegue o dia quando vocês tenham amadurecido ao ponto de eu poder falar-lhes como a espirituais, como a pessoas maduras na fé. Isso por quê? Porque o reino precisa dessa maturidade. O reino não pode ser feito de bebês espirituais o tempo todo. O reino precisa de ser feito de bebês, de adolescentes, de jovens e de pessoas que alcançaram já a sua maturidade e que são pessoas capazes de olhar o conjunto e dar uma contribuição muito maior do que aquele que está começando o caminho, que não tem experiências, que ainda é de uma fé elementar. Então o Senhor está construindo o reino dele com essa família. Por isso que a igreja de Cristo é uma família. E na família você tem gente nascendo, tem gente morrendo, é família. Por isso que é a família, porque nós estamos começando na fé, somos bebês espirituais. Outros já estão no meio do caminho, outros já estão na virada da curva, outros já estão com o Senhor na glória e de lá estão olhando para nós talvez e dizendo: olha, a turma lá está passando um aperreio, mas vamos aqui, Senhor, abençoa, intercede por eles, manda o Espírito Santo interceder até com gemidos inexprimíveis para ajudar a turma. A turma precisa disso.
Então nós temos que ter essa consciência de que nós não somos uma igreja perfeita, nem uma igreja plenamente madura, mas estamos no caminho, estamos avançando, estamos evoluindo nesse sentido. Por isso nós precisamos criar um grupo coeso, um grupo forte, uma família forte, onde pais maduros ensinam filhos que ainda não alcançaram a maturidade, onde professores se dediquem a ensinar os novatos na fé o caminho do reino, a cidadania do reino, a constituição do reino. O reino tem uma constituição, ela é uma constituição eterna, porque desde o início os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem atravessando gerações e vem se manifestando de maneira extraordinária, de uma maneira ou de outra. Quando Jesus Cristo veio, diz que ele no princípio era o Logos, a palavra, ele estava com Deus, e a palavra se humanizou em Cristo, e em Cristo nossas mãos tocaram da palavra da vida, mas essa palavra também foi revelada ao entendimento, ao conhecimento daqueles que Deus separou para nos transmitir. E aí nós vamos tendo acesso a essa constituição. Então a igreja se constitui de pessoas, a igreja se constitui da palavra, e a igreja se constitui do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que nós não ficaríamos órfãos à deriva quando Jesus voltasse. A Bíblia diz que Ele nos daria o seu Espírito que estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos. E é interessante que Ele não vai estar conosco, a Bíblia diz que Ele vai estar em nós. Por isso que o Espírito vai estar em nós, sendo nós o templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Significa que a presença do Espírito Santo não está nos bancos desta igreja, está nos bancos dos nossos corações, das nossas mentes, está dentro de nós, utilizando essa constituição para nos conduzir em toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Então a igreja tem aqui a bênção de Deus, tem os crentes convertidos, tem a palavra, tem o Espírito Santo para nos dirigir. Outra instrumentalidade da igreja é a oração. Jesus disse: vocês quando estiverem aperreados, clamem ao Senhor, se reúnam para orar uns pelos outros, intercedam, porque a oração de uma pessoa justificada pode muito em seus efeitos. A oração do justificado, não é do justo que não tem nenhum pecado, é do justificado pela graça, é daquele que conhece o caminho da graça, é daquele que conhece o caminho do trono, é daquele que conhece a possibilidade do perdão dos pecados, é desse que a oração pode muito em seus efeitos, porque é do crente verdadeiro, sincero. Então a igreja vai prosperar quando ela tiver essa compreensão do poder da oração. E a igreja também vai prosperar em cumprir o projeto de Deus quando os irmãos entenderem que são membros uns dos outros e que têm responsabilidade afetuosa, afetiva uns com os outros, por isso que é uma comunidade de irmãos. Quando diz Pai nosso, Pai é uma relação vertical, mas nosso é uma relação horizontal, é uma relação plana. Inclui todos os que estão debaixo dessa paternidade. Então a igreja só cumprirá o projeto de Deus se ela tiver consciência de que temos que nos ajudar mutuamente, temos que nos edificar mutuamente, temos que fazer isso de maneira sistemática, regular, como um estilo de vida, como uma cultura. Não é dar uma esmola aqui ou fazer uma coisa ali, não. É criar uma família onde as pessoas se cuidam, as pessoas se preocupam, se organizam, de tal maneira que ela possa ser o corpo de Cristo do qual Ele é cabeça. Senão ela não pode ser um corpo, ela é um ajuntamento de pessoas, mas ela não é um organismo vivo. A igreja tem que ser um organismo vivo que bate assim como o coração. Esse é o coração da igreja batendo. Pá, 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 pá. E esse coração está dentro do nosso peito.
Mas não é só o nosso peito, é o peito da igreja que tem um coração. É a igreja de Jesus, batendo na cadência do Espírito Santo, na comunhão dos salvos, na remissão dos pecados, na proclamação da vida eterna, na experimentação da vida abundante. Faz sentido isso, meus irmãos? Então, para encerrar aqui, se nós tivéssemos que fazer isso pela força da carne, nós seríamos derrotados. Por isso que o Senhor diz assim: eu vou distribuir para vocês dons espirituais, ou seja, dômatas, carismas, coisas que não dependem da fabricação humana, é algo que eu lhes dou pela minha graça. Então vários serão os dons, tantos quantos foram necessários para que esta igreja seja construída espiritualmente, de modo a manifestar aqui a graça de Deus, o reino de Deus. Então estes dons que foram dados não aleatoriamente, mas aquele cuja vida se prestou a receber este dom de Deus, vai exercer esse dom em favor dessa igreja. Aquele que recebeu outro dom, vai exercer esse dom em favor da igreja. Aquele que recebeu esse dom, vai exercer esse dom em favor da igreja. Assim, todos que receberam dons, exercendo seus dons a favor da igreja, a igreja será favorecida com a multiplicidade de dons espirituais. Ela será uma igreja sólida, madura, bonita, eficiente, eficaz, porque todos os cuidados de Deus estão distribuídos por todas as pessoas. Aí você só vai ter um problema. Você não pode mais dizer: ninguém tem nada com a minha vida, porque tem. Você tem aquele dom que eu preciso. Você tem aquele dom que a igreja precisa. Se você se omite no exercício do seu dom, você empobrece a igreja. Você aleija a igreja, você faz a igreja ficar aleijada, porque falta alguma coisa que Deus deu para você compartilhar com a comunidade. Então os dons têm que ser distribuídos pelo Senhor, mas têm que ser administrados por nós, pela nossa fidelidade, pela nossa lealdade, pelo nosso senso de compromisso, para que a comunidade seja verdadeiramente vitoriosa. Faz sentido, meus irmãos? E o Espírito Santo vai gerenciando, como se estivesse regendo uma grande orquestra. Agora entra aquele dom de organização, aí o dom de organização. Agora entra o dom de misericórdia, o dom de misericórdia entra. Agora entra o dom de professor, lá o dom de mestre, entra. Entra o dom de pregador, lá de profeta, entra. E vai entrando o dom A, dom B, dom C, dom D. E aí quando nós dermos conta, todas as vidas foram edificadas pela multiplicidade das misericórdias e dos cuidados de Deus. Isso deixa com que a gente tenha um senso de responsabilidade. Nenhum dom é melhor do que o outro, nenhum dom é pior do que o outro, nenhum dom é mais espetacular do que o outro. Isso é uma conversa para enganar o povo de Deus. Na verdade, todos os dons dados pelo Senhor, eles são absolutamente iguais perante o Senhor, porque o Senhor precisa deles na hora certa, no lugar certo, pelas razões certas. E assim é que Deus edifica a sua igreja na terra. Portanto, se você tem qualquer dom, se você achar que o seu é melhor, fique triste por um momento, diz assim: puxa, quem mais foi dado, mais será requerido. Então, se você tem mais dom e acha que é o melhor dos dons, você está com a vela, como diria o doutor Miguel, você está com a vela. Por quê? Porque vai ser requerido de você centuplicado, dobrado, triplicado. Por quê? Porque a quem menos foi dado, certamente menos será requerido. Se o seu dom é aquele dom mais simples, de ser alguém que cuida do jardim da igreja, você pode pensar: só cuida do jardim, mas se você não cuidar, não vai ter aquela flor na entrada. Então seu dom é maravilhoso. Quem sabe vai chegar uma alma aqui e vai dizer: essa igreja é maravilhosa, olha como tem uma flor aqui no jardim. E aí aquilo o Espírito Santo usa e converte a alma daquela pessoa. E uma alma vale mais do que o mundo. Então seu dom que você achava que era pequeno, foi instrumento de Deus poderosamente. Tem outro que acha que o dom dele é uma maravilha, aí o outro fica com raiva dele, vai embora, pronto, acabou. Quem deu o dom? Atrapalhou, foi a obra. Não adianta.
Cada qual tem que ter a humildade de entender que o seu dom é para o serviço da igreja, é para a edificação da igreja. E se o seu dom for bom e maravilhoso, dê graças a Deus. Mas não se esqueça de que todos os dons aos olhos de Deus são bons e maravilhosos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Faz sentido, meus irmãos? Então, uma vez que a gente tem tudo isso, a gente vai experimentar uma coisa que a Bíblia diz, que é a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa vida abundante é um presente de Deus para nós. É isso que vai fazer a gente ser mais do que vencedor. É isso que vai fazer a gente achar que ser membro do reino, cidadão do reino, é uma bênção tão grande que vale a pena compartilhar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser testemunhas da ação do reino em nós e a ação do reino através de nós. Por isso que existe a obra missionária, para irmos até os confins da terra, falando das belezas deste reino, que não faz acepção de pessoas, que é agregador, inclusivo e que trata de todos, na condição em que todos estão, levando todos à plenitude da graça de Deus.